Fala, rapaziada, tudo bem? Bom, deixa que eu falo, né, o bordão de sempre. Cara, eu parei o carro aqui no estacionamento porque eu recebi uma informação há cerca de uns 30 minutos atrás, estava checando ela agora, mas me chega a confirmação que o Grêmio está acertado com o Marcos Rocha, lateral que estava no Palmeiras. O Grêmio definiu o acerto com o Marcos Rocha nesta tarde, agora no final da tarde. O Marcos Rocha vai comunicar ao Palmeiras, ou nesta noite, ou já amanhã pela manhã. Era um desejo do Grêmio já de algum tempo, porque entre algumas, primeiramente a necessidade do Grêmio de contratar um lateral. Lembrando que o Marcos Rocha tem 36 anos, está muito longe do ideal do Marcos Rocha, né? Ele já está muito mais para final de carreira, tanto que o Palmeiras vinha contratando laterais e buscando acerto com outros jogadores, e o Marcos Rocha atualmente era mais ou menos a terceira opção do Palmeiras para lateral direita. Ele fez um jogo pelo Campeonato Brasileiro, isso facilitou também porque o Grêmio tinha também a necessidade de trazer jogadores, mas que não tivessem estourado o limite dos jogos, permitido pelo regulamento da CBF, né? Não poderia ter mais de 7 jogos disputados por outra camisa. Então, o acerto aconteceu hoje à tarde. Ele vai ter um contrato com o Grêmio até o final de 26, pelo que eu fiquei sabendo, com a possibilidade ainda de alguns ajustes, de algumas outras exigências que o Marcos Rocha fez. Bom, a gente está na metade de 25, então o Marcos Rocha já faria um contrato de 1 ano e meio e tem uma possibilidade, e aí eu vou ficar devendo ainda para vocês esses detalhes, mas tem uma possibilidade, dependendo de quantidade de jogos que ele faça, que ele possa, inclusive, prorrogar depois por mais uma temporada. Ele tinha contrato só até o final do ano com o Palmeiras, isso também ajudou o acerto, né? Porque o Palmeiras não tinha interesse da renovação dele, e naturalmente a gente sabe que o Marcos Rocha vai chegar no Grêmio desde que ele tenha condição física, condição clínica. Com as dificuldades laterais que o Grêmio tem, naturalmente ele vai acabar sendo titular sem muita dificuldade, né? Até porque o Grêmio tem hoje o João Pedro, que não é unanimidade e que está no departamento médico, voltando depois de lesão de fratura. Tem, de forma improvisada, estava jogando o Gustavo Martins, que acabou se machucando. O Igor Serrote acabou, de uma hora para outra, num estalar de dedos, foi negociado com o futebol da Arábia Saudita. E, naturalmente, quem está jogando hoje é o Camilo, né, que nos dá calafrios a cada rodada que passa. Então, Marcos Rocha, 36 anos, chega no Grêmio, vai assinar um contrato até o final de 26, com a possibilidade de prorrogação desde que ele atinja algumas metas estabelecidas. E repito, tá, o acordo aconteceu agora, já no final da tarde, tanto que quando eu recebi essa informação eu fiquei cerca de 30, 40 minutos tentando checar para ver realmente a quantas andava essa possibilidade de negócio, né? Tanto que eu postei há pouco nas minhas redes sociais deixando claro que o Grêmio estava próximo de um acerto com o Marcos Rocha, mas o martelo foi batido. Repito, não sei se ele vai comunicar hoje à noite, se ele vai comunicar amanhã pela manhã o Palmeiras, mas ele é o novo reforço do Grêmio para a lateral direita. Bom, a partir daí a gente entra num outro detalhe, tá? Mas e aí, Bagé? É um bom reforço? Eu falei hoje cedo no Futebol Alegria do Grêmio o seguinte: eu traria o Marcos Rocha. Mas eu tinha uma ideia, e eu sei que a minha ideia não muda muita coisa, mas foi baseado nisso que eu considerava uma boa contratação, desde que o contrato dele fosse igual ao do Palmeiras. Mas por que ele largaria o Palmeiras para trabalhar no Grêmio? Sim, porque o Palmeiras ele tem contrato só até o final do ano, mas ele não está jogando. Ele é a terceira, quarta opção. No Grêmio ele faria um contrato até o final do ano, mas ele chegaria para ser um titular. Mas convenhamos, né, que também na minha ingenuidade, achei que era possível, mas o Marcos Rocha considerou desde que o Grêmio assinasse com ele até o final de 26. Bom, de que maneira que aconteceu esse acordo? Se foi comunicado o novo presidente do Grêmio, que deve ser o Marcelo Max, eu confesso que essa informação eu não obtive. A informação que se tem é essa: contrato até o final de 26, com objetivos a serem atingidos, com possibilidade de renovação. Até dezembro desse ano, eu considerava uma boa contratação, porque eu imagino que a partir de janeiro, o novo presidente do Grêmio, que deve ser o Marcelo Max, fosse buscar algum outro tipo de jogador e que nós precisássemos ali de um lateral direito de um potencial maior. Repito, o Marcos Rocha não deixou de jogar no Palmeiras e virou a terceira ou quarta opção apenas porque o Palmeiras tem uma perseguição com ele. Não, ele não é mais o mesmo jogador. Ele já está com 36 anos de idade, ele teve algumas lesões que são naturais, também musculares, que acabaram tirando espaço. Os outros jogadores que foram contratados pelo Palmeiras acabaram
assumindo as posições e revezando titularidade, e ele foi perdendo cada vez mais espaço porque ele se acompanha, ele se aproxima muito mais de uma situação de final de carreira. Mas enfim, passei aqui meio atropelado, parei o carro no estacionamento para trocar essa ideia com vocês, porque está confirmado, Marcos Rocha é o novo reforço do Grêmio para a lateral direita e deve ser anunciado já nas próximas horas, porque ele agora vai informar o Palmeiras da decisão que ele tomou de trocar o Verdão pelo Grêmio para jogar já a partir de agora com a camisa do Imortal. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Deixa aí nos comentários. Te agrada o Marcos Rocha ou não?